My darlings do meu coração. Vou começar para estar com todos vós, mas primeiro eu vou estar 30 minutos com uma amiga de há muitos anos, que não falo com ela há imenso tempo. Foi uma grande top model. Portanto, na altura em que havia aquelas top models maravilhosas, e pronto, e quando eu debutei, maquilhei, uma série de coisas que vocês já vão saber. Ela chama-se Maria Afonso, é estupenda, super intelectual, é uma mulher em Nietzsche. Tá bom, my darlings? Vão saber tudo. Eu vou chamá-la e vamos começar, porque ela é uma mulher com muita sabedoria. É astróloga! Tenho que vos dizer que ela é astróloga. É astróloga. E é uma pessoa inteligentíssima com QI superior muito grande. Portanto, deixa-me lá poisar isto aqui. Maravilhosa. E eu vou chamar... Oh, meus amores, foi um horror aquela história do André. Tem tido umas repercussões que vocês não sonham. Tenho recebido ameaças de bullying que vocês não sonham. Tem sido horrível o que eu estou a passar, mas eu sou um lutador e irei lutar até ao fim, que nem uma padeira de aljubarrota maravilhosa. Eu, rainha, ser proibida de entrar no meu próprio país, nem morta, já chego a viver no exílio. Jamais. Quer-se lá saber daquela pindérica. Deixa-me ver se eu chamo a Maria Afonso. Maria Afonso. Onde é que está Maria Afonso? Maria tem que aceitar. Maria Afonso. Foi uma grande top model. Está aqui, Maria Afonso Sancho, oficial. Sandro, estou a chamá-la. Ela chama-se Maria Afonso Sancho. Uma mulher estupenda. Olá, Maria! Olá, Zé! Como é Saudades! que estás? Que saudades! Não nos víamos já há um tempo. Foi no verão do ano passado. Do ano passado, não. Do verão do outro ano, 2019. Um outro 2019, mundo. Exatamente. Quando eu fui a E Portugal foi com a Rose. memorável para mim. Porque tu deste um raspanete, disseste, Maria, tu não podes estar gorda! E eu comecei a emagrecer. Resolvi levar isso a sério, porque eu considero muito as tuas opiniões. Que bom. Tu exigires que nós Não, porque estejamos realmente foi bem, uma diferença, porque eu estava habituado à Maria das Passarelas, à Maria que eu entrava nos sítios e que parava o trânsito, portanto, que desbaratava as hostes, e de repente vejo uma Maria numa mulher de 60 anos, estupenda, ok, mas uma sessentona, mas engorda. Eu disse, não pode estar gorda, credo. E foi ótimo, porque eu andava a tratar das outras pessoas e não tratava de mim. E pronto, e agora estou magríssima, voltei a vestir as roupas de quando nós andávamos no social, naquelas coisas divertidíssimas, quando nós saíamos juntos. Claro, e as que eu pessoas não adorava sabem sair que tu contigo. elegias os mais e menos elegantes. Foi entre 80 e 85. Nos anos 80, os mais e os menos elegantes. Eu debutei, tu conheceste-me, pai, com quê? Com 12 anos? 13? Está a fazer antes que nos conhecemos. Porque nós conhecemos-nos no estúdio na agência de modelos da Marluce. Exatamente. E foi a primeira vez que eu passei a trabalhar para ela, e eu tinha acabado de ter a minha filha,
Deveria ter passado um mês ou dois, portanto, estamos a fazer anos de nos ter conhecido. E, portanto, foi para aí há 41 anos, já. Ai, que horror! Uma velha amizade. Que horror! Tantos Que anos! bom, estamos vivos! Ai, credo! Eu tinha pai que é 12 anos. Se calhar, não sei, tu 12, eras. 13, não devia ter É, mais. Foi quando eu comecei com a Marluce, foi aos 13 anos. Porque eu aos 14 já comecei a debutar nas passarelas, não é? Eu já dava lições. E maquilhei-te na altura. tu maquiaste-me às ondinhas cor-de-rosa e lilás. Nunca Foi. mais me esqueci daquilo. E eu era a primeira vez, já tinha conseguido recuperar o corpo, tinha acabado de ter a menina, A e, Maria. portanto foi o meu primeiro. Não foi um casting, foi fotografias para ficarem na agência. Exatamente. Que engraçado. Que engraçado. Foste Tantas a pioneira aventuras. em Portugal da macrobiótica, porque tu estudaste medicina, é bom as pessoas saberem, e tu começaste com a história dos medicamentos naturais, de tudo natural, e que agora eu aderi através da Prozis. É verdade, a Prozis tem produtos que eu poderia usar. Maravilhosos! É, Tens que eu usar é já o meu tive um desses. desconto. Maravilhosas, as vitaminas dele são absolutamente fantásticas. E mesmo alimentos, os E alimentos mesmo também são bons. alimentos, as proteínas que a Betty tem comido, percebes, têm protegido imenso os Covids. Olha que o Covid Uhum. está completamente desenfreado aqui em Nova Iorque. Aqui nos Estados Unidos tem sido um horror, tem sido uma limpeza, limpeza. Chegam a morrer 2.000 pessoas por dia. Atenção, é muita gente. Isto Não. é uma coisa. Nós, quando estamos no meio da tempestade, não temos objetividade. Isto só daqui a uns anos é que se vai saber e perceber o que é que está a acontecer. Porque estamos todos um bocado sem saber o que é que está a acontecer, exatamente. É uma, é uma doença nova, digamos, e pronto, andamos todos um bocado às O aranhas que é que os e astros estamos a dizem fazer o nosso sobre melhor. isso? Que as Conta? pessoas gostam muito de saber sobre os astros. Há quem consulte os astros, há Uma quem das vá coisas, ver. eu tive um título de naturopata e tive outro anterior que era superior, que era naturóloga, porque tenho um método próprio, mas atualmente não posso usar o título de naturopata porque não renovei as papeladas, não gostei das exigências que tinham. Uhum. E, então, esse método próprio usa a astrologia, porque vamos lá fazer uma síntese. A astrologia dá-nos muito facilmente a nossa missão na Terra. Portanto, nós somos felizes, somos saudáveis, sentimos-nos realizados, sentimos a plenitude quando estamos a cumprir a nossa missão na Terra. E, como da Mas última vez. atenção, mas é muito importante, portanto, separar a astrologia da bruxaria. Sim, Porque a astrologia é atualmente uma ciência, é ainda mais uma agora arte. foi os Reis A Magos. astrologia, deixas-me explicar. A Sim. astrologia é a mãe da astronomia. Atualmente zangaram-se. Mas eu, por exemplo, sou muito grata aos astrónomos porque ficam com a parte toda chata, que é fazer contas, andar a olhar para o céu e não sei o quê. Eu consulto umas tabelas ou ponho os dados no computador e aquilo aparece tudo feito. Quando eu comecei a fazer, fazíamos ainda à mão, como o Fernando Pessoa fazia também, ele era astrólogo, e aquilo levava 2, 3 horas a consultar tabelas, a fazer conversões de horas, depois a hora legal não é hora. Portanto, aquilo era uma trabalheira enorme. Agora, num instante, faz o tema da pessoa. E é muito fácil saber o que é que nós andamos cá a fazer. E como da última vez que a gente falou, por exemplo, quando eu te disse qual era a tua missão na Terra, tu sentiste, que é o que a gente. É isso que eu sinto, que a pessoa dentro dela sente a coisa, mas depois há expressões sociais e a pessoa começa a ficar, a não andar a ser fiel a si mesma.
Claro. Agora, há muita gente que atualmente faz outras coisas, faz bruxarias, faz outras coisas e diz que é astrologia. Está na moda dizer que é astrologia. Mas isso, olha, mas isso também não é para a gente se ralar muito, porque cada pessoa atrai sempre o, o guia, o mestre que lhe é adequado ao discernimento que a pessoa tiver na altura. Fantástico. Portanto, portanto, também não vale a pena ralar-nos muito, porque se uma pessoa que está num nível muito baixo de discernimento apanha um mestre extremamente evoluído, mas também não percebe nada do que o outro está a dizer. Claro, Portanto, Deus faz sempre as coisas bem e acaba sempre por claro. encontrar-se a pessoa certa na altura certa para nos dar os recados de Deus para a Claro. nossa missão na Terra. Olha, e já agora, Pronto. queria que tu falasses um bocadinho sobre a nossa relação, porque tu, inclusive, és madrinha depois do meu filho, convido E para somos madrinha, compadres. somos compadres, é a única filhada que tu tens, É, e que é o Guilherme, sim. é interessante, porque tu conheces a minha família toda, Sim. conheces toda a minha E família. temos episódios tão divertidos, tão divertidos. Lembras daquela Principalmente vez que o meu pai, o teu pai, a tua mãe, eu ia pai, bastante o lá, meu pai lá à que era casa, e chiquíssimo, em Santo chiquíssimo. António dos Cavaleiros, e, e lembro-me No de. pós-revolução, que foi um horror. O quê? Estou a dizer que foi no pós-revolução que tivemos que Pois foi, mudar. era assim, a vida é assim, tem altos e Tem baixos, altos e e a vida é mesmo baixos, assim. Pronto. exato. E a gente também não, tem que curtir o que a vida nos oferece, não Claro, mas vamos ia lá agora toda estar a gente. a fazer essas coisas. Agora, lembro-me imenso que tu, agora que és um marchand d'arte reconhecido, e as tuas vernissagens na galeria em Cascais eram assim do melhor que havia. Do melhor, do melhor, do Era melhor. fabuloso. Tu e a Chiquíssimo. Lili faziam um trabalho Sim, ótimo. chiquíssimo, chiquíssimo. E Era. a toda a gente, desde a primeira dama, tudo o que era Ao baronesa, rei, condensa, marquesa, iam todas, iam todas ao pessoas também com dinheiro, convém, para comprar. E as pessoas depois iam com dinheiro que eu apresentava às realezas e depois dizia, agora bolinha no quadro, agora o quadro está vendido, acabou. E dizia à minha secretária, à minha Licínia, lembras? Dizia, Sim. Licínia, põe a bolinha encarnada, está vendido, está vendido. Tornei-me o melhor marchand que havia em Lembras-te, Portugal. lembras como é que isso começou? Da minha parte, tu fazias tapetes. Olha, tenho os pés em cima do tapete que te comprei. Fazias lindamente, tu fazes as coisas sempre muito bem feitas. E, e fazias arranholos. E eu comprei um tapete e a tua mãe pediu-me para eu, na altura, como eu fazia os mais e menos elegantes, e era uma jornalista com muita facilidade, aquela Pois, as coisa de pessoas fazer não os mais sabem e que tu és menos jornalista, sim. aquela coisa de fazer os mais. Eu fui a primeira jornalista especializada em moda em Portugal. E foram buscar a mim em Lisboa, e em Londres era a Marie Helvin, que era divorciada do David Bailey, aquele grande fotógrafo. E havia assim outras modelos que Sei, o também. David Bailey, sei. E lembro-me de uma conferência de imprensa com o Pierre Cardin, que morreu agora há pouco tempo, e ele dizia: Mas aqui em Portugal as jornalistas de moda são todas tão bonitas, tão bem vestidas. Espantou-se connosco. Era a Maria João Aguiar, aquela do Expresso que já morreu. Pronto, e assim uma série que, olha, encontrávamos sempre com a Teresa Guilherme, porque ela fazia produção e o namorado dela tinha um programa de televisão durante a manhã, foi o primeiro programa de manhã na televisão, e que era o Raul Durão. O Então Raul nós Durão, almoçávamos e exatamente. jantávamos quase todos os dias durante as épocas. E, e, e então, a tua mãe pedia, e aquilo de fazer os mais e menos elegantes dava-me um poder incrível. Eu fazia os possíveis para não abusar do poder, mas aquilo era melhor do que ser primeiro-ministro ou presidente da República ou coisa assim, porque eles têm sempre que fazer, que estar em negociações com estes e com aqueles. Eu não, aquilo era assim, pim,
e toda a gente me fazia as vontades todas. Porque eu escolhia os mais e menos elegantes. Eu fazia os possíveis para não abusar do poder, mas fiquei um bocadinho parva. Porque a pessoa, quando tem muito poder, acha muita gracinha a toda e somos famosos, acham muita gracinha a todas as parvoíces que nós fazemos. Então a pessoa fica assim um bocado parva, mas com o tempo passa. E tu sabes isso. A pessoa começa a fazer coisas que toda a gente nos aplaude, pronto. Então a tua mãe pediu para eu te arranjar um emprego. E eu andei para aí uma semana ou 15 dias a pensar que emprego é que eu vou arranjar ao Zé. O Zé não dá para ter assim um emprego burocrático. Ele, acho que nem dá para ter um emprego, porque ele é tão excêntrico, tão uraniano. Os uranianos, os excêntricos são pessoas uranianas. Que eu não lhe posso estar a arranjar um emprego daqueles, para as pessoas normais, das 9 às 5, coisa assim. E então pus-me a pensar, andei a pensar, e depois assim, pronto, os excêntricos são bem-vindos, são bem-vindos na zona da arte. O que é que o Zé é muito bom? É vender. O Zé tem um charme incrível. E então falei-te nisso. E tu achaste bem, achaste que aquilo tinha a ver contigo. E entretanto fizemos um jantar em casa de uma amiga comum, em que eu convidei um artista, meu amigo, que estava muito bem relacionado com o mundo dos marchands em Lisboa. E pronto, Era um ele abriu ator, tudo. que era o André. Eu Ele recordo era ator, era pintor, ele era um tudo. polimédia. Não sei o que é feito dele. A última vez que o vi foi há Hum, 20 anos no Rossio. hum. E, mas também era assim uma pessoa excepcional. Aquilo naquele tempo era tão gira, havia assim uns artistas excêntricos, Fantásticos. E espantosos. super sofisticados. É. Super. Ele lembro-me de uma vez ter ido com uma colega minha jornalista, mas de Paris, que veio cá, então fomos com umas roupas feitas daquele material dos cobertores dos bombeiros, sabes? Aqueles que é prateado de um lado e dourado do outro, mas em várias cores. E Hum. para agradar ao André, porque havia lá no jardim de casa dele, na Graça, havia uma festa, era a festa de anos dele, e então lá fomos as duas. Hum, depois eu tinha-me esqueci, parti a chave ou encravou, foi assim uma coisa. Encravou a fechadura na porta, ou o que é que foi? Tive que chamar os bombeiros e nós, naquela figura, com uma coisa atada na cabeça desse material e as roupas assim. eh, Extravagantes. não eram provocantes, eram estapafúrdias, Extravagantes. Extravagantes. extravagantes, sim. Sim. E então a tua mãe teve-me esse pedido e tu, como aquilo era mesmo o teu caminho, fizeste e chegaste ao topo com facilidade, que a pessoa, quando está a cumprir-se, e por isso é que eu uso a astrologia, porque aquilo é facílimo, a vida corre-nos bem e a pessoa sente a plenitude, sente que está a fazer É. Tudo exatamente, tu aquilo que eu sentes isso. faço é sempre muito bem feito. Portanto, É. eu não sei, a mediocridade é uma coisa que me aflige, que mexe comigo, que me dá comichão, percebes? Dá-me comichão no corpo, sentir mediocridade. Não posso. Eu também detesto, Ui, mas detesto a posso. mediocridade. Mas pronto, temos que viver com as, pessoas, com as coisas médias. De qualquer sabes, eu podia estar aqui de pantufas, mas estou com uns Jimmy Choo, porque eu tinha que estar a falar contigo, tinha que estar. Eu também montei um bocadinho, mas muito pouco. Eu estou, olha, estou com Dolce Gabbana, estou com Aham. umas leggings da Ferragamo e estou com umas botas do Balenciaga, Hum. até cá acima. Pronto. Bem, se Pus-me quiseres eu digo assim. as coisas que tenho, mas não é assim essas marcas. Eu tenho uma camisola de cachemira que eu comprei no tempo há montes de anos, que no tempo em que a Margaret Thatcher baixou o preço da libra. E naquele tempo as cachemiras eram caríssimas. Caríssimas. E Continuam então caríssimas. mandei vir pelo correio assim uma série de camisolas e ainda tenho esta. Agora, sapatinho, já agora, Jimmy Choo. Inchou, fantástico. E Tu deste imensas coisas ao Museu do Traje.
Não percebi. Doaste imenso. Não percebi. Doaste imenso ao Museu do Ah, Prado. eu doei quase tudo quando deixei a Casa de Lisboa. Doei Tu quase deixaste a tudo ao casa Museu do da Prado e eles Lapa, de vez em quando os aquele expõem. apartamento chiquíssimo que tinhas na Lapa. O quê? Tu tinhas um apartamento Sim, eu chiquíssimo vivi lá. lá durante muito tempo, mas eu tenho um percurso ao contrário do teu. Tu, por exemplo, tens que aprender a viver entre os ricos e poderosos e ser um dele e individuar-te, seres exatamente quem tu és. Por exemplo, essa tua fluidez de género torna-te único. E uma vez disseste uma coisa que é assim: olha, eu quando me convém sou homem e quando não me convém sou mulher. Pronto, Claro, isso faz claro, parte da tua, claro, faz parte da minha do teu natureza. seres único, a coisa mais importante. E tu tens um percurso que tens que ser único. Quando não te apetecer andares nesse personagem, mudas de personagem. Ai, sim, 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 sim. Agora, eu, por Completamente. exemplo, isto faz-te um bocado de confusão, eu vivia na Lapa e depois pus-me a estudar permacultura, que é fui vice-presidente da primeira ONG especializada em permacultura, uma associação portuguesa de permacultura, que tinha outro nome qualquer, assim, mas pronto, Hum. genérico é a Associação Portuguesa de Permacultura. E, portanto, eu tenho curiosidade de outras coisas. Eu, por exemplo, quando tinha 14 anos, os meus primos queriam era bailes de garagem para a praia, aquelas coisas dos jovens de 14 anos, nos anos 70. E eu queria. Eu pedi aos pais para ir trabalhar na fábrica. Fantástico. E pronto, aprendi imenso sobre isso. Eu venho de uma experiência inata, um conhecimento inato do que é ser rico e poderoso. Portanto, isso já não me faz curiosidade. Portanto, por isso é que tu também te afliges um bocado quando saiu aquela grande reportagem da RTP sobre a minha nova vida. Foi na última festa de anos do Carlos Castro. Sim. Não sei se viste essa grande. Ah, viste na altura que nós Vi na altura. falávamos. E tu disseste, ai, que ideia a tua de deixares essa. E se eu tenho curiosidade disso, eu tenho que ser fiel a mim mesma, como tu tens que ser fiel a ti mesmo Fialita. dessa maneira. E somos Claro, amigos e gostamos um do outro, e cada um tem é que ser fiel claro, a si mesmo. claro. Portanto, eu estou muito ligada a Mas tu, coisas por exemplo, tu ecológicas. sempre estudaste também muito o meu passado. O meu passado, a minha Ai, parte espera aí, que genética. isso é uma das terapias Isso é que é mais. muito importante as pessoas Ok. saberem. Uma das terapias que eu estudei e que integrei no meu método chama-se constelações familiares ou sistémicas. Agora há uma série de nomes, mas é sempre a mesma coisa. E uma das coisas mais importantes é a pessoa saber as suas raízes, porque nós, sem raízes, sem conhecer o passado, sem conhecer o passado da família, quem foram os nossos pais, e ter uma grande gratidão por toda a Por energia tudo. dos nossos antepassados, que passa aquela força, passa através de nós e que nos dá força. Portanto, são as nossas raízes. Por isso é que eu insisti contigo que tu conhecesses bem os teus ancestrais, os teus antepassados. Português é antepassados. E, portanto, isso deu uma coisa fabulosa. Tu és uma criatura do melhor que há do Império Português. Tu tens do melhor sangue que há indiano, tens do melhor sangue que há africano e tens do melhor sangue que há a nível português. Europeu? Sim. Portanto, Dentro das casas todas da Europa. Fidalgo Guerreiro português. Mas conta lá, tu és sobrinho neto, tiveste uma avó que era sobrinha neta de um imperador africano, Do último imperador de Moçambique, do Gongonhana. o Era a avó Gongonhana. Malenga. E A avó como é que Malenga. era? Maria de Malanga de Sena. Maria Malanga de Sena. Ela era filha do Régulo, que era o rei de Sena. Sim. Sena é a zona maior de Moçambique, é a província maior de Moçambique, que é no centro onde está a Beira.
É onde está a Beira. Ah, tu nasceste na Beira. Não, eu nasci em Ah, Tete, era para em nascer. Tete, que é a zona Eu era mais para quente. nascer em Salisbury, na Rodésia, na antiga Rodésia, Uhum. porque a minha mãe já tinha 47 anos quando engravidou de mim. Percebes? Filhos de Portanto, mães e era uma velhas são gravidez de muito excepcionais. risco. Por isso é que eu tenho o Mano Sérgio com 80 anos e tenho a Mana com 70 e tal anos. Portanto, eu do Mano Sérgio tenho 30 anos de diferença. 30 anos! É Tu lembras inacreditável. daquela vez que eu tinha um pastor que me pagava o pasto em carneiros e eu já não sabia, eu não comia carne, eu já não sabia o que havia de fazer aos carneiros, e então ele deu-me um cordeirinho, um cordeiro, um borreguito, já era adolescente, e eu meti aquilo dentro do carro e apareci lá em tua casa, e a tua mãe assim, agora o que é que fazemos ao borrego? Porque o borrego estava vivo. E então lá foi o borrego para a marquise, com umas folhas de couve que era o que havia no frigorífico e uma tigela com água. E nós ficámos todos sem saber. E eu continuava sem saber o que havia de fazer. Eu lembrei-me de levá-lo lá à casa. Ainda me deixou um presente dentro do carro. Felizmente, os presentes dos borregos não são mal cheirosos. Não são muito mal cheirosos. Se fosse um porco, era bem pior. E depois, a tua irmã, que é veterinária, é que lá deu uma coisa. Eu não sei se mandou para o abattoir, como é que se diz? O Ó, Matador. Não, ela levou matadouro. para casa e adotou. Ah, foi isso. Adotou. Ficou depois um príncipe, viveu lá toda a vida. Olha, teve a sorte que o borrego teve. A sorte. E, Uma vez eu apanhei um galo da Índia e telefonei à Mana e disse assim: Oh, Mana, como é que eu faço este galo que eu apanhei na piscina? E a Mana disse-me: traga-me o galo, traga-me o galo, traga-me o galo. Levei o galo lá para casa, adotou o galo e o galo viveu anos. Mandava em todos e dava bicadas na sogra da minha irmã, na Bubu, porque não gostava dela. Porque ela era uma pessoa que tinha uma energia não muito positiva e o galo ia e trau, 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 trau. mas Pumba! com os animais a pessoa tem que mandar neles, senão eles atacam-nos, mesmo gatos e Atacam! cães. E Atacam e quem tem energia. E ela quem devia tem ter posto o galo energia na ordem. complicada, eles sentem, os animais sentem. Pois, mas Nós temos que. ela precisava de pôr o galo na ordem que. Ah, e o teu irmão? Eu acho que tu não sabes esta. Uma vez, o teu irmão, Sérgio, veio a Portugal e tu pediste-me para eu ir almoçar com ele no início dos anos 80. Então lá fui almoçar com ele, muito simpático, bem educado. A tua família é tudo gente muito simpática, bem educada. E, e pronto, eu gostava de vocês. E gosto. E, e então, entretanto, eu conto às minhas amigas da Lapa que tinha ido almoçar com o teu irmão. E, entretanto, elas que estavam mais habituadas era a dar-se com amigos de infância e família, não sei o quê, e eu, jornalista, almoçava e jantava com gente fabulosa. O teu irmão era um ser épico. Era e Sim, é, que ele ainda está e é, vivo. está vivo. E aquela a formação na União Soviética, depois vida de guerrilheiro, depois Não, ser ministro, professor em depois. Sorbonne, ele foi professor em Ai, Sorbonne. também foi professor na Foi professor Sorbonne. em Uau! Sorbonne e estudou no Colégio Bourges d'Europe. Ah, uau! No Isso é Bourges muito d'Europe, bom. sim, Ah, foi onde essa ele parte fez não os estudos sabia. políticos. Foi onde ele fez os estudos políticos. Aliás, o meu primo, que é o atual primeiro-ministro de Portugal, a grande inspiração dele é no Mano Sérgio. Ai, que bem, isso não sabia. E, É. e entretanto, e depois ele continuou sempre a ter cargos políticos importantes no país, mesmo depois de deixar de ser ministro. E entretanto, Sim, eu que ele era ministro falo de tudo, disto, foi ministro de tudo. Foi ministro da Agricultura, foi ministro da Presidência, foi governador do banco, foi ministro da Segurança, eu sei lá. entretanto, eu digo isto às minhas amigas e uma delas, eu quero conhecer esse
Dom Afonso Henriques de Moçambique, um fundador de país, isto não é todos os dias. Então, ele lá nos convidou, a mim e a minha amiga, lá fomos jantar com ele sempre a contar histórias e muito charmoso e a fazer perguntas. E houve uma coisa muito importante que eu aprendi durante esse almoço, que eu depois vi mais vezes lá em casa. Esse primeiro almoço que eu tive com o teu irmão, eu era muito impaciente e dizia, já sei. E ele disse-me, nunca se diz já sei, porque nunca se sabe qual é o universo da outra pessoa. Portanto, há que ouvir calmamente e saber e descobrir É mundos. verdade, é verdade. É muito importante nós termos uma coisa que se chama humildade, para sabermos escutar os outros. Nós nunca sabemos nada, como o próprio Mao Tse Tung dizia, nós aprendemos diariamente. Nós aprendemos todos os dias, não é? E realmente foi a cultura que ele delegou a um povo, que hoje esse povo está-nos a dominar. Não é? Sabes, quando uma pessoa obtém o poder, começa logo a perdê-lo. Porque existe uma coisa que é na dimensão em que nós vivemos, que é a alternância do yin-yang. Portanto, tudo se transforma no seu contrário. E, portanto, há alturas que é assim, outras que é assado, e a pessoa tem que ser flexível para se Uhum. manter viva. Claro, Porque a morte é rigidez. E nós temos que estar flexíveis para nos mantermos vivos, pronto, seja o que for que vier aí. E claro. nós estamos. É verdade, conta lá do teu avô Marajá. Isso é. Aliás, o primo Babucho, o António Costa, quando foi em visita de Estado à Índia, teve honras de príncipe. Uau! Honras de príncipe, porque nós na Índia somos considerados mesmo príncipes, percebes? Pronto, além de sermos brahmanes, através da casta, não é? Aham. O António, pessoalmente, é descendente direto de há 600 anos desse Maraha. Estás a perceber? Pronto. E, portanto, é muito importante. A história tem bastante influência em nós próprios. O nosso passado tem uma E tu influência muito tens grande. que honrar Porque repara uma esse coisa, passado eu todo. honro porquê? Porque o poder está em nós. Nós temos essa genética, nós herdamos essa carga genética de alfas, no fundo, não é? Porque nós Mesmo que temos não alfas, sejas os alfa, betas. mesmo que não sejamos alfas, estamos sempre a receber força dos nossos antepassados. E é muito importante pedir a bênção aos nossos pais. E os nossos pais são sempre perfeitos para nós. Se nós não temos respeito ou se criticamos minimamente o pai ou a mãe, isto é uma maldição auto-infligida. Portanto, se os pais não se forem muito agradáveis, a pessoa dá um beijinho bem educado e vai à vida dele. Mas não é sempre a pergunta a fazer é sempre que tenho eu a aprender com isto, seja como for o pai ou a mãe. A pessoa não tem que estar a ser maltratada e não sei o quê, mas afasta-se da melhor maneira e pede Claro, ajuda, mas sempre com uma reverência, porque eles são os nossos deuses criadores na Terra. Há o Deus criador lá em cima, portanto tem que haver um respeito imenso. E outra coisa, quem chega primeiro tem sempre ascendente na estrutura, seja na empresa, seja na família. Até entre ex-mulheres ou ex-maridos, a pessoa tem que honrar o anterior que deixou o lugar vago para nós. exato. E esse respeito pela hierarquia é que dá sorte. Por exemplo, se a pessoa põe defeitos à mãe, nunca acerta com o dinheiro e tem Não, problemas de comida e falta-lhe sempre dinheiro. Isto nunca.
mesmo que se haja dinheiro é para pagar contas. Nunca há dinheiro de sobra. Portanto, isto é um bom motivo para a pessoa começar a honrar a mãe. E para o pai, não sabe o que é que há de fazer à vida, é uma pessoa sem objetivos. Portanto, os nossos pais foram como foram, são as nossas pedras basilares, eles são as nossas raízes, eles e os demais antepassados, e há que honrar isso para sermos árvores com raízes Com fortes, raízes fortes e raízes plenas. para podermos É, crescer alto. Porque sem é. raízes fortes a gente não vai a lado nenhum. Claro, claro, claro. E tu tens e tu tens essas raízes fabulosas e tu precisas de honrar isso como nós todos, seja tu, por exemplo, Não, e tiveste tenho o a sorte de ter essas privilégio, raízes. eu sou um privilegiado, porque ainda por cima, quem é que eu encontro na minha vida? Quem é que se encontra comigo na minha vida e no meu caminho? Uma Betty, Pois também tem uma um. Lady Também Betty. tem. Isso tem muita, muita, muita influência. Portanto, no fundo, são duas almas que se encontram, não é? Que não tem nada a ver com a parte física, tem a ver com a parte mística, com a parte Vocês superior. entendem-se muito bem. Isso via-se logo desde o princípio. É, Eu é. não fui até ao casamento com a Betty porque o meu marido italiano, na altura, arranjou uma aflição qualquer e eu até tive que comprar um bilhete para ir antes da data. Eu acho que Pois. ele tinha um bocado ciúmes de eu ter vida social em Portugal. E E ele até fui eu fez. que te apresentei a ele. Tu Tu não me conheceste na minha. apresentaste a ele, apresentaste a um amigo dele que me Ou apresentou Enzo, a ele. ou Enzo, que era chiquíssimo. O É, Enzo, lembro perfeitamente. Lembro e perfeitamente. também já morreu. Já Como morreu o diz, Enzo? já, Oh, como diz o Nuno Nazaré Fernandes, Maria, somos biúvos, porque ele também já morreram duas mulheres e a mim morreram os dois maridos. ai, já morreram Biúvos, os teus maridos? já? Sim. Que engraçado. Tem Não muita graça, sabia. mas pronto. E é engraçado. Sabes que que eu fiquei perturbadíssima, apesar de já estar separada há imenso tempo, fiquei perturbadíssima com a morte deles. Foi. E praticamente já não me dava com eles. E eu, então, deste último, eu fiquei 3 dias a tremer. Eu só apanhei o avião 3 dias depois para ir ter com os meus filhos. Porque estava a tremer, a tremer, a tremer, a tremer, uma coisa horrível. Hum, Portanto, há ligações muito fortes entre as pessoas que passam para a nossa vida, mesmo que já tenhamos os que laços estejam legais separadas. separados e não Exato. sei o quê. Exato. É, Há sempre aquela ligação. Maria, minha querida, adorei estar contigo, mas eu tenho que estar com igualmente. toda a gente. Uh, Tu escreveste uma série de livros que as pessoas depois irão se informar. Um grande, grande, grande É beijo para ti. verdade. Isto aqui eu aprendi imenso sobre o que é ser homem e ser mulher, porque como eu tenho uma escola vinda do feminismo, eu estávamos sempre numa e se. Então fiz Isso, pesquisa, escrevi isto. exatamente. Que eram, Vamos lá ver como é que que eram as é. influências de E mais de tu 68, de Simone de sim, Beauvoir. e anteriores, E o anteriores. feminismo é muito antigo. E, e eu lembro-me quando andava contigo, tu apesar de teres esse ar e tomares hormonas femininas, até por castidade, porque tu resolveste ser casto, uh, tu tens uma energia masculina fortíssima e era por Fortíssima, isso que eu fortíssima. adorava sair contigo, porque eu sentia-me protegida. E, por exemplo, saía com homens, outros homens, e aquilo chateava-me imenso, porque eles ficavam, eu era giríssima, eles ficavam completamente tontos, tipo, a miúda, o adolescente saiu com a miúda mais gira do colégio. E eu não, e tu tens, que é duas coisas masculinas muito importantes. Tens a proteção, tu afastavas os outros homens todos, não sei como era, não sei se era com o olhar, eu sei que não sentia Era com o aquele olhar peso só. dos olhares dos homens todos, porque eu era giríssima, pronto, e aquilo incomodava-me.
e também qualquer coisa que pudesse incomodar-me, tu sentias aquilo antes que acontecesse. E eu aqui neste livro falo disso, que os homens têm que matar os dragões que assustam as princesas, que por causa do dragão vivem fechadas na torre. E tu eras, e deves ser, a Betty agora é que está a usufruir disso, tu deves ser um excelente príncipe a matar dragões para as princesas saírem das torres e fazerem o que lhes apetece. Pronto, Exatamente. E depois tenho o meu lado feminino, pronto, completamente que é exacerbado. ótimo, que é giríssimo, e pronto, é o teu percurso, é assim, Claro. e o que é preciso é a É a pessoa minha própria respeitar. estética, é a minha própria estética, porque a minha estética é tão grande, tão grande, tão grande, tão refinada, que eu tenho que me sentir mulher para me sentir verdadeiramente e para me sublimar esteticamente. Porque a estética masculina não me agrada. Pois, mas Percebes? está giríssimo. É como nós, portanto, é como nós revivermos um Louis XIV, um rei Uhum. Le Roi du Soleil, em que eles eram mais bichas e bichas e bichas que as próprias bichas, não Eles é? eram refinados. E tu estás uma Refinadíssimos. senhora, tu estás com o aspecto de uma senhora finíssima, como a Betty também é uma senhora finíssima. Ela deve ter um ascendente de balança, porque ela é tão feminina, tão fina, e tu estás uma senhora também assim. Não estás Exatamente. Uma nada. senhora não é mulher, não é É, vulgar, não é estás uma vulguer. senhora fina. E a É, Betty sempre foi. sempre. Mas tu estás giríssimo. Pronto. Acho é o teu percurso enquanto durar, enquanto te apetecer, curte essa. Ai, sim, não ter adresventuras na vida, credo, credo. Bem, acho que perguntar-lhe é se ele te deixa ser assim. Se ele deixar ser assim, não chateias mais. Beijinho, meu amor, que eu Beijinho, agora meu tenho que estar amor. com toda a gente. Beijinho à Beijinho, beijinho, Betty. beijinho, beijinho. Beijinho. My darlings, eu tenho que ir à casa de banho fazer um xixi e já volto para estar com todos vós. Dê-me 5 minutos. E tem que lavar por baixo. Claro, faz xixi, lava. E lavar as mãos. Um beijinho, my darlings. Vos adoro. Ups. Ai, como é que eu saio?